Você já parou para pensar por que há verdades nas Escrituras que parecem encobertas por séculos de interpretações superficiais? Existe um salmo que revela a natureza absoluta do governo divino de uma forma tão poderosa que, quando compreendido em sua profundidade linguística e histórica, transforma completamente nossa visão de quem Deus é e como Ele opera em nossa realidade. O Salmo 97 não é apenas poesia hebraica antiga. É uma declaração teológica revolucionária que arqueólogos, linguistas e teólogos têm estudado com fascínio crescente. Prepare seu coração, porque o que você está prestes a descobrir vai muito além do que pregadores tradicionais compartilham nos púlpitos. Permita-me ler o Salmo 97 completo para você, e depois vamos mergulhar nas camadas de revelação que ele contém. O Senhor reina. Regozije-se a terra, alegrem-se as muitas ilhas. Nuvens e escuridão o rodeiam, justiça e retidão são os alicerces do seu trono. Fogo vai adiante dele e consome os seus adversários ao redor. Os seus relâmpagos iluminam o mundo. A terra vê e treme. Os montes se derretem como cera diante do Senhor, diante do soberano de toda a terra. Os céus proclamam a sua justiça, e todos os povos contemplam a sua glória. Envergonham-se todos os que adoram imagens, os que se gloriam de ídolos. Curvem-se diante dele todos os deuses. Sião ouve e se alegra, e as cidades de Judá exultam por causa das tuas decisões, ó Senhor. Pois tu, Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra, muito exaltado acima de todos os deuses. Vós que amais o Senhor, odiai o mal, pois ele protege a vida dos seus fiéis e os livra das mãos dos ímpios. A luz semeia-se para o justo e a alegria para os retos de coração. Alegrai-vos no Senhor, ó justos, e dai graças ao seu santo nome. Que agora, imagine por um momento o que Deus quer te mostrar através desta descoberta que permaneceu escondida nas profundezas do idioma hebraico por milênios. Este salmo foi composto durante um período crucial na história de Israel, provavelmente no contexto pós-exílico, quando o povo judeu retornava da Babilônia para Jerusalém. Arqueólogos descobriram documentos cuneiformes em sítios mesopotâmicos que descrevem exatamente o tipo de opressão religiosa que os israelitas enfrentaram, onde eram forçados a reconhecer a supremacia dos deuses babilônicos como Marduk e Bel. Para aquela época, proclamar que Yahvé reinava soberano sobre todas as nações era revolucionário porque desafiava todo o sistema político-religioso do Crescente Fértil. A primeira palavra do salmo em hebraico é Yahvé Malak, que literalmente significa Yahvé reinou, ou Yahvé tornou-se rei. Especialistas em linguística semítica explicam que este tempo verbal hebraico, o catal profético, expressa uma ação tão certa de acontecer que é descrita como se já tivesse ocorrido. Não é apenas uma declaração de fé, mas uma afirmação profética de realidade consumada. Quando o salmista proclama que o Senhor reina, ele está dizendo que o governo divino é um fato estabelecido antes mesmo de suas manifestações visíveis na história humana. Mas aqui vem a revelação que muda tudo, confirmada tanto pelas Escrituras quanto pela história. A palavra hebraica para trono, usada no versículo 2, é kissê, que vem de uma raiz que significa cobrir ou esconder. Arqueólogos ficaram impressionados ao descobrir que tronos, no Antigo Oriente Próximo, eram construídos com propósitos específicos que revelam dimensões teológicas profundas. Escavações em palácios assírios e babilônicos mostram que os tronos eram elevados sobre plataformas de aproximadamente 1,80 m de altura, cercados por cortinas pesadas que escondiam parcialmente o governante, criando uma aura de mistério e poder inacessível. O salmista então declara que justiça e retidão, em hebraico tzedek e mishpat, são os alicerces desse trono.
Para entendermos isso, precisamos saber que naquela época as pessoas compreendiam fundamentos de tronos de forma literal e simbólica. Documentos da época confirmam que reis proclamavam suas virtudes como base de seu direito de governar. Mas o que torna este salmo único é que coloca atributos morais objetivos, não poder militar ou linhagem, como fundação do governo divino. Antropólogos culturais revelam que esta era uma inversão radical dos valores imperiais dominantes, onde força e conquista legitimavam a autoridade. O contexto cultural explica que nuvens e escuridão ao redor de Deus não eram descrições de medo, mas de transcendência. No hebraico original, Anã para nuvem e Arafel para escuridão densa eram os mesmos termos usados para descrever a presença de Deus no Monte Sinai. Recentes escavações revelaram que templos cananeus contemporâneos tinham câmaras internas, chamadas Santo dos Santos, envoltas em trevas rituais, representando o mistério do divino. Israel pegou esse conceito cultural e o transformou, mostrando que a escuridão ao redor de Deus não é ignorância, mas a limitação da compreensão humana diante da infinitude divina. Quando o texto fala que fogo vai adiante dele, a palavra hebraica esh carrega o sentido de purificação e julgamento. Geólogos descobriram que a região do Monte Sinai, hoje localizada na Península do Sinai, entre o Golfo de Suez e o Golfo de Aqaba, a aproximadamente 450 quilômetros de Jerusalém, possui evidências de atividade vulcânica antiga, que pode ter sido interpretada pelos israelitas como manifestações teofânicas. Para aquela sociedade, isso significava que Deus não apenas falava, mas transformava a realidade física através de sua presença, algo que hoje entendemos como a soberania divina sobre as leis naturais. Os versículos sobre montes derretendo como cera são particularmente fascinantes. A palavra hebraica masas, para derreter, vem de uma raiz que significa dissolver completamente. Engenheiros modernos explicam que cera tem ponto de fusão entre 60 e 70 graus Celsius. Mas para os hebreus antigos, que não tinham termômetros, a cera era o símbolo máximo de algo aparentemente sólido que se tornava completamente líquido sob calor. Comparando com outras civilizações contemporâneas, vemos que egípcios usavam metáforas similares em seus hinos solares, mas aqui o salmista vai além. Não é o sol que derrete, mas a própria presença de Yahweh, diante de quem até estruturas geológicas perdem sua solidez. O versículo 7 traz uma declaração ousada sobre ídolos. Para aquela época, isso era revolucionário, porque desafiava todo o sistema econômico e religioso do Mediterrâneo Oriental. Arqueólogos descobriram que a produção de ídolos era uma indústria massiva, com oficinas especializadas em cidades como Éfeso, Corinto e Alexandria. Documentos comerciais mostram que artesãos de imagens tinham guildas poderosas e influência política. Quando o salmista proclama que adoradores de ídolos serão envergonhados, ele está prevendo o colapso de todo um sistema econômico-religioso, algo que historicamente começou a acontecer com a expansão do monoteísmo judaico e depois cristão. A menção a Sião e às cidades de Judá, no versículo 8, nos leva a um contexto geográfico específico. Sião, o monte onde o templo foi construído, ergue-se a aproximadamente 740 metros acima do nível do mar, dominando a paisagem de Jerusalém. As cidades de Judá mencionadas incluíam lugares como Hebrom, a cerca de 32 quilômetros ao sul, Belém, a 8 quilômetros, e Beersheba, a 80 quilômetros. Uma jornada que, na época, levaria de 2 a 5 dias a pé. Historiadores explicam que estas cidades formavam uma rede de comunicação, onde notícias sobre julgamentos divinos e vitórias militares circulavam rapidamente através de mensageiros. E aqui está o que mais impressiona.
Tanto a verdade espiritual quanto as descobertas modernas confirmam que o governo de Deus opera através de princípios morais que transcendem culturas e épocas. O versículo 10 declara: Vós que amais o Senhor, odiai o mal. A palavra hebraica para odiar aqui é sani, que no contexto significa rejeitar completamente ou separar-se decisivamente. Antropólogos culturais revelam que sociedades antigas do Oriente Próximo eram coletivistas, onde a identidade individual estava subordinada ao grupo. Mas este versículo convoca uma escolha pessoal radical. Amar a Deus implica necessariamente numa postura ativa contra o mal. A promessa de que Deus protege a vida dos seus fiéis usa a palavra hebraica chamar, que significa guardar como vigia ou proteger com vigilância constante. Para entendermos isso, precisamos saber que naquela época as pessoas viviam sob ameaça constante de invasões, bandidos nas estradas e animais selvagens. Arqueólogos descobriram que torres de vigia eram construídas a cada 5 a 10 quilômetros nas principais rotas comerciais. O salmista está dizendo que Deus exerce sobre seus filhos uma vigilância mais intensa que as mais sofisticadas redes de segurança humanas. O versículo 11 traz uma das declarações mais poéticas: a luz semeia-se para o justo. No hebraico original, zaruaor, literalmente luz é semeada, usa uma metáfora agrícola revolucionária. Especialistas em agricultura antiga explicam que semeadura no crescente fértil acontecia após as primeiras chuvas de outubro e novembro, com colheita na primavera seguinte, um ciclo de aproximadamente 5 a 6 meses. Comparando com outras civilizações contemporâneas, vemos que egípcios dependiam das inundações anuais do Nilo, mas cananeus dependiam de chuvas sazonais incertas. O salmista está prometendo que, assim como sementes plantadas inevitavelmente produzem colheita sob condições adequadas, a luz e alegria são resultados garantidos para quem vive em retidão, independente das circunstâncias aparentes. Por séculos pensávamos que este salmo era apenas louvor abstrato, até descobertas arqueológicas revelarem que ele fazia parte de uma liturgia específica usada em festivais de entronização no templo. Documentos encontrados em Qumran mostram que este salmo era cantado durante celebrações de Rosh Hashanah, o Ano Novo Judaico, quando o povo renovava sua submissão ao governo divino. Hoje sabemos que essa região era o centro de intenso sincretismo religioso, onde Israel constantemente enfrentava pressão para adotar práticas religiosas de nações vizinhas. Mas o que arqueólogos descobriram recentemente mudou nossa compreensão completamente. Inscrições em cerâmica encontradas em Tel Arad, uma fortaleza judaica no Negev, a aproximadamente 70 quilômetros ao sul de Jerusalém, datadas do século 8 a.C., mostram que soldados israelitas oravam citando frases deste salmo antes de batalhas. Para aquela sociedade, declarar o reinado de Yahvé não era exercício teológico abstrato, mas ato de guerra espiritual com consequências políticas e militares reais. Agora deixe-me trazer essa verdade antiga para sua realidade atual. Você vive em um mundo onde milhares de vozes proclamam seus próprios tronos, suas próprias verdades, seus próprios sistemas de justiça. Redes sociais criaram infinitos reinos, onde cada pessoa é soberana de sua própria narrativa. Mas este salmo milenar, confirmado por camadas de evidências históricas e linguísticas, declara uma verdade imutável. Existe apenas um trono estabelecido sobre fundamentos eternos de justiça e retidão. Quando você acorda amanhã e enfrenta decisões difíceis, lembre-se que o governo de Deus não é democracia cósmica esperando sua aprovação. Ele já reina. Quando circunstâncias parecem montanhas inamovíveis bloqueando seu caminho, saiba que diante da presença do Deus que este salmo revela,
Estruturas que parecem sólidas como rocha se tornam fluidas como cera. Quando você é tentado a buscar segurança em sistemas humanos, em influências políticas, em aprovação social, em recursos financeiros, lembre-se, todos os ídolos, todas as alternativas ao governo divino serão envergonhados. E aqui está a aplicação prática que transforma tudo. Você foi chamado para viver como cidadão consciente desse reino invisível, mas absolutamente real. Isso significa escolhas diárias para alinhar sua vida aos valores do trono que este salmo descreve. Quando você escolhe integridade, mesmo que isso custe oportunidades, está reconhecendo que justiça e retidão são fundamentos não negociáveis. Quando você rejeita participar de esquemas desonestos, mesmo que todos ao redor estejam lucrando, está declarando que o fogo que vai adiante de Deus consome toda injustiça eventualmente. A promessa final do Salmo é que luz está sendo semeada para você neste exato momento. Pode parecer que você está em trevas, que decisões corretas trouxeram apenas dificuldades, que fidelidade resultou em perda. Mas assim como sementes enterradas na escuridão da terra estão na verdade germinando para uma colheita futura, a luz de Deus está sendo plantada em sua vida através de cada escolha de obediência, cada momento de fidelidade, cada recusa de se curvar aos ídolos modernos de sucesso instantâneo e gratificação imediata. Se esta revelação histórica e espiritual tocou seu coração, como tocou o meu, quando descobri essas verdades que Deus preservou através dos séculos, compartilhe esta palavra. Alguém precisa saber hoje que existe um trono estabelecido sobre fundamentos eternos, que o governo divino é realidade operante mesmo quando invisível, e que luz e alegria são herança garantida para quem escolhe a retidão. Que a paz do Senhor Jesus Cristo, que se assentou à direita do trono que este salmo descreve, inunde seu coração com certeza inabalável. Que você compreenda, não apenas intelectualmente, mas em experiência vivida, que o governo de Deus sobre sua vida não é limitação, mas libertação, não é opressão, mas proteção, não é controle, mas cuidado infinito. Que a sabedoria do Altíssimo ilumine cada decisão sua, transformando escolhas aparentemente pequenas em sementes de luz que produzirão colheitas eternas. E que você viva cada dia não como órfão cósmico, tentando sobreviver em universo caótico, mas como filho amado de um rei, cujo trono jamais será abalado, para a glória eterna de Deus Pai.